Salve torcedor vascaíno, chega mais porque a quarta-feira foi quente, foi pesada e mais uma vez infelizmente marcada por um episódio que o vascaíno já tá cansado de viver: eliminação. Sim, o Vasco da Gama foi eliminado da Copa Sul-Americana. De novo. E dessa vez com um placar agregado de 5-1 que escancara o abismo entre a promessa feita no início do ano e a realidade que se vê dentro de campo. É duro, é revoltante, o sentimento geral é de frustração, desânimo e muita indignação com tudo que vem acontecendo no clube. Desde o início da temporada a diretoria batia na tecla de que a Sul-Americana era a prioridade e que o objetivo era levantar a taça. Falaram isso em coletivo, em bastidores e entrevista, em toda oportunidade que aparecia. Mas o que foi feito para transformar esse discurso em prática? Nada. Ou quase nada. A verdade é que o elenco do Vasco, da forma como foi montado, nunca teve condições de brigar por um título continental. Faltou planejamento, faltou qualidade, faltou ambição e agora sobra vergonha. O jogo de ontem foi só mais um capítulo de uma história que vem sendo escrita com falhas, tropeços e uma série de escolhas equivocadas. O Vasco entrou em campo pressionado, com a obrigação de reverter um resultado que já era ruim desde a ida. E dentro de São Januário, com mais de 70% de posse de bola, o time até tentou, mas pecou naquilo que mais importa no futebol: eficiência. Criou, teve volume, teve mais finalizações, mas a bola teimava em não entrar. E quando entrava já era tarde demais. O único gol da partida saiu dos pés de Pablo Vegetil, centroavante argentino que há algumas semanas vinha sendo criticado pela sua baixa produção. E olha, até foi justo ele ter deixado dele, porque mesmo em má fase ainda é um dos poucos que tenta alguma coisa. Mas não foi suficiente. O adversário foi mais letal, mais inteligente e soube aproveitar as falhas defensivas do Vasco, que mais uma vez entregou de bandeja o resultado. E não dá para falar dessa eliminação sem tocar no ponto mais sensível de todos: a montagem do elenco. Se desde o começo o objetivo era ganhar a Sul-Americana, por que não se contratou jogadores à altura desse desafio? Porque a diretoria acreditou que dava para disputar uma competição internacional com um grupo que não consegue nem se impor no Campeonato Brasileiro? É uma incoerência gritante que só reforça a sensação de que as promessas feitas no início do ano eram vazias, apenas palavras jogadas ao vento para acalmar o torcedor. E se engana quem pensa que a torcida engoliu mais esse fracasso de forma passiva. Não mesmo. Em São Januário o clima era de revolta. O presidente Pedrinho foi hostilizado durante todo o jogo. A torcida organizada virou de costas para o campo no segundo tempo. Alguns torcedores deixaram as arquibancadas antes do apito final. Era visível a decepção estampada no rosto de cada vascaíno presente. A paciência acabou. O apoio incondicional que sempre existiu agora começa a se transformar em cobrança. E com razão. Fernando Diniz, o técnico do time, tentou defender o elenco na entrevista pós-jogo. Falou que o time criou chances, que a bola não entrou por detalhe, que estão trabalhando duro, que os jogadores estão se dedicando. Mas a verdade é que o torcedor já não quer mais discurso. Quer resultado. Quer vitória. Quer dignidade dentro de campo. Não adianta vir com analogia de vida e morte, com papo filosófico sobre o acaso. O que o vascaíno quer ver é bola na rede, raça e compromisso com a camisa. E isso tá em falta. Diniz ainda citou os desfalques. Disse que perdeu o Piton, o Coutinho e o GB pro jogo de ontem. Mas vamos ser honestos, mesmo com esses jogadores a diferença de desempenho seria pouca. Porque o problema do Vasco vai muito além da ausência de A ou B. É estrutural, é de gestão, de planejamento, de montagem de elenco. E isso ficou evidente ao longo de toda a campanha na Sul-Americana. Em nenhum momento o Vasco se mostrou um time preparado para enfrentar a pressão de um torneio mata-mata. Se a eliminação em si já era previsível, o comportamento de alguns jogadores só piorou ainda mais o cenário. João Vitor, zagueiro do time, voltou a se envolver em polêmica com a torcida. Depois de dar assistência para o gol de Vegetin, encarou os torcedores na social, colocou a mão na orelha como quem pergunta: e agora cadê as vaias? A torcida respondeu com mais vaias. E não é para menos. O histórico do jogador já não é dos melhores. Foi o protagonista de bate-boca em Saquarema, debochou após a goleada no Equador, discutiu com torcedores no CT. Ontem mais uma vez mostrou que ainda não entendeu o peso da camisa que veste.
E o que João Vitor falou depois da partida só piorou a situação. Questionado sobre como recuperar a confiança do torcedor, disse que tem que confiar, não posso fazer nada. Essa resposta em tom de desdém caiu como uma bomba. O torcedor vascaíno que paga ingresso, que apoia, que sofre, merece respeito. A confiança se conquista com entrega, com postura, com responsabilidade. Não com deboche e descaso. Fernando Diniz tentou amenizar. Disse que a torcida não quer o mal de nenhum jogador, que os protestos fazem parte, que João Vitor é um jogador que já deu bons sinais e que pode evoluir. Mas novamente ficou claro que o treinador está tentando segurar uma estrutura que parece cada vez mais prestes a ruir. A relação entre torcida e time está estremecida. A cobrança só aumenta. E se não houver mudança rápida, a temporada pode terminar de forma ainda mais dolorosa. Vegetti também foi tema da coletiva. O técnico defendeu o atacante e disse que ele é um dos que mais se dedica, que está passando por uma fase ruim, mas que os gols vão voltar a sair. É verdade que Vegetti tem uma história recente de entrega, mas os números recentes não ajudam. Um gol nos últimos 4 jogos é pouco para um centroavante que deveria ser referência ofensiva. E o torcedor, claro, começa a questionar se no Flamengo Pedro não é intocável, se no Fluminense Cano também vai pro banco, porque no Vasco Vegetti tem cadeira cativa. O treinador falou que é questão de persistência, que os gols vão sair. Mas será que dá para esperar mais? Será que dá tempo? O Campeonato Brasileiro tá aí e o Vasco precisa virar a chave o quanto antes. A Sul-Americana ficou para trás e talvez seja até melhor assim. Esse elenco do jeito que está não teria forças para chegar mais longe. Agora é focar em não cair. Porque se seguir nesse ritmo, com esse futebol, o risco de rebaixamento é real, é iminente, é assustador. E tem mais. A Copa do Brasil já está batendo na porta. O Vasco vai ter que mostrar muito mais do que vem mostrando se quiser continuar na competição. A cobrança vai aumentar, a pressão vai ser gigante e o torcedor já deixou claro que não vai aceitar mais vexame. A hora de dar resposta é agora. Ou muda a postura ou a temporada pode ser uma das mais tristes da história recente do clube. A verdade, torcedor vascaíno, é que o Vasco vive um momento de crise. Não é só uma eliminação. É a sequência de erros, a falta de direção, a ausência de liderança. O time parece sem rumo, os jogadores parecem desconectados da realidade e a torcida tá no limite. Não dá mais para aceitar tanta mediocridade vestindo uma camisa tão pesada. O Vasco é gigante, é tradicional, é um clube que tem história demais para viver de frustração. A palavra agora é reconstrução. Só que ela precisa vir com atitude, com mudança real, com decisões firmes. E se isso não acontecer nos próximos dias, o torcedor já sabe o que esperar: mais sofrimento. Porque do jeito que está o Vasco não aguenta a maratona de um campeonato brasileiro. Vai afundar. E a única forma de evitar isso é com mudança de postura, com reforço urgente, com cobrança interna. Porque o vascaíno cansou de ser paciente. Cansou de ser compreensivo. Cansou de apoiar incondicionalmente um time que não entrega absolutamente nada em troca. Esse é o momento de acordar. Esse é o momento de reagir. Porque se continuar nessa toada, o buraco vai ser mais fundo do que já é. O torcedor tá gritando, tá protestando, tá pedindo socorro. E quem está no comando precisa ouvir. Antes que seja tarde demais. O mais assustador de tudo isso é perceber que, mesmo diante de tantos sinais claros de alerta, ainda existem dentro do clube vozes que tentam normalizar o caos, que seguem apostando numa teimosia perigosa, numa insistência que só serve para afundar ainda mais o Vasco. O torcedor observa tudo. Ele vê quando o time entra em campo com a mesma formação, falha com o mesmo discurso batido, com a mesma passividade de sempre. E é por isso que a paciência está esgotada. A cada jogo ruim, a cada entrevista sem autocrítica, o vínculo entre arquibancada e campo vai se rompendo. E quando isso acontece, é muito difícil recuperar. E não adianta tentar jogar a culpa só nos ombros de um ou dois jogadores. O problema é coletivo. Vai da diretoria até o último reserva do elenco. João Vitor virou o vilão do momento por conta das atitudes fora de campo, do deboche, das palavras mal colocadas, do comportamento repetidamente desrespeitoso com a torcida. Mas ele não está sozinho. Tem muito jogador nesse elenco que não entendeu o que é vestir a camisa do Vasco.
E o ambiente que já era pesado vai ficando ainda mais tóxico quando esses conflitos se acumulam. São pequenas rachaduras que somadas podem derrubar qualquer estrutura. O caso do próprio João Vitor é emblemático. Ele é zagueiro de origem, foi contratado com status de titular, mas desde que chegou parece mais envolvido em confusão do que em boa atuação. As vaias são constantes. Os protestos têm sido direcionados com cada vez mais força. E ainda assim ele segue sendo utilizado, segue em campo mesmo quando a resposta do torcedor já deixou claro que ele não tem mais clima. Depois da eliminação, as declarações dele só colocaram mais lenha na fogueira. Tem que confiar, não posso fazer nada. É essa postura de um jogador que diz estar comprometido com o clube, é esse o nível de consciência que se espera de alguém que representa o Vasco dentro das quatro linhas. Do outro lado, Fernando Diniz insiste em proteger o grupo. E até certo ponto faz parte do papel dele como comandante. Mas tem horas que o escudo vira obstáculo. Tem horas que ao proteger demais ele passa a mensagem errada. E é isso que vem acontecendo. A defesa incondicional a jogadores que claramente não entregam em campo só alimenta a revolta do torcedor. Fica parecendo que está todo mundo vivendo em uma bolha, como se os resultados não estivessem sendo um desastre, como se o rendimento fosse aceitável. Não é. Diniz falou em falta de sorte. Disse que às vezes a bola não entra, que no futebol as coisas acontecem de forma inexplicável. Mas sorte não justifica a apatia. Sorte não justifica a incapacidade do time de se impor contra adversários tecnicamente inferiores. Sorte não explica por que o Vasco teve mais posse, mais finalizações, mais volume e mesmo assim não foi competitivo. O torcedor quer menos filosofia e mais resultado. Quer menos tese e mais ação. O tempo de compreensão acabou. O que está em jogo agora é o futuro do clube na temporada. E esse futuro passa obrigatoriamente por uma reconstrução rápida e dolorosa. O Vasco precisa abrir mão de nomes, de vaidades, de apostas que deram errado. Precisa reformular setores inteiros do elenco e tomar decisões difíceis, mesmo que impopulares. Porque do jeito que está o buraco vai aumentando. A cada jogo, a cada coletiva, a imagem do Vasco vai se desgastando. O clube vai sendo visto como frágil, como presa fácil. Os adversários já não respeitam mais. E a torcida, que é apaixonada, que é fiel, está à beira da ruptura. É duro dizer isso, mas o Vasco virou motivo de piada. O que se viu nas redes sociais depois da eliminação foi um massacre. Torcedores rivais debochando, memes circulando, críticas pesadas e principalmente uma enxurrada de mensagens de torcedores vascaínos que não aguentam mais. Gente que acompanha o time há décadas e que nunca se sentiu tão distante da identidade que fez do clube um gigante. É um baque. É um tapa na cara. Mas também é um sinal. O fundo do poço está cada vez mais perto e só uma virada radical pode evitar o pior. E por falar em virada, a temporada ainda reserva dois caminhos possíveis. Um deles é o da recuperação, da reestruturação, da retomada de confiança. O outro é o da queda, do rebaixamento, do fracasso completo. E a bifurcação está aí. A escolha precisa ser feita agora. Ou o Vasco começa hoje mesmo um processo de transformação interna, técnica e emocional, ou vai viver mais um capítulo trágico em sua história recente. E não vai adiantar chorar depois. O alerta está dado. A realidade está escancarada. Dentro de campo, o time precisa mostrar muito mais. Precisa competir. Precisa lutar. Precisa jogar com a dignidade que se espera de quem veste a cruz de Malta no peito. Não dá mais para ver jogador andando em campo errando passe de 2 metros, perdendo bola boba, tomando gol de escanteio mal marcado. O básico está sendo mal feito. E isso em um clube do tamanho do Vasco é inadmissível. Quem não tem sangue nos olhos, quem não sente a pressão, quem não suporta a cobrança não pode ficar. Tem que dar lugar para quem realmente quer vestir essa camisa. Fora de campo, a diretoria precisa agir. Chega de discurso bonito. Chega de reunião que não dá em nada. O momento exige atitude. Precisa contratar, precisa afastar quem não corresponde, precisa blindar o vestiário e reconectar o clube com a torcida. O torcedor não quer perfeição. Ele quer esforço. Ele quer entrega. Ele quer ver um time que honra a camisa mesmo quando o resultado não vem. E isso tá em falta.
E por mais que se tente dourar a pílula, a realidade é essa: o Vasco hoje é um time sem identidade, sem rumo e sem força. E o mais triste é ver que isso não é novidade. A crise do Vasco não começou ontem. Ela é fruto de anos de má gestão, de decisões erradas, de promessas não cumpridas. A diferença é que agora a paciência acabou. E não adianta mais pedir tempo. O tempo já foi dado. Agora é hora de mostrar trabalho. Mostrar resultado. Mostrar que apesar de tudo ainda existe um plano, ainda existe um objetivo, ainda existe uma chance de virar o jogo. E essa chance passa pelos próximos jogos. Cada partida será uma decisão. Cada ponto perdido pode ser fatal. O Campeonato Brasileiro não perdoa. Quem vacila cai. E se o Vasco continuar do jeito que está, não tem milagre que segure. A história já mostrou isso. O passado recente já mostrou. A única forma de evitar mais um vexame é mudar. Urgentemente. A torcida, apesar de tudo, ainda está ali. Ainda canta, ainda apoia, ainda sofre. Mas esse apoio está por um fio. Por que não dá mais para viver de promessas? O vascaíno quer ação. Quer ver seu time respeitado. Quer voltar a sentir orgulho. E isso não é pedir demais. É o mínimo. É o que se espera de um clube da grandeza do Vasco da Gama. Então que esse vexame sirva de lição. Que cada vaia, cada protesto, cada olhar decepcionado nas arquibancadas de São Januário ecoe forte dentro da diretoria, do elenco, da comissão técnica. Que sirva como um alerta final. Porque a temporada ainda não acabou. Ainda dá tempo de mudar. Mas só vai acontecer se houver coragem. Coragem para mexer onde precisa. Coragem para reconhecer os erros. Coragem para colocar o Vasco no caminho que ele merece. O torcedor está cansado de esperar. Cansado de viver o mesmo ciclo de frustração ano após ano. Cansado de ver promessas vazias, de ouvir justificativas sem sentido. Cansado de ver a história do clube sendo manchada por incompetência, por descaso, por falta de visão. O Vasco precisa voltar a ser Vasco. E isso só vai acontecer se quem está lá dentro entender de uma vez por todas o tamanho da responsabilidade que carrega. Chegou a hora de dar uma resposta. Uma resposta verdadeira. Dentro de campo. Fora de campo. Na bola. Na atitude. Na ação. Por que, torcedor vascaíno, se nada mudar agora, o que nos espera é o fundo do poço? E a torcida já sofreu demais para aceitar isso calada. A pressão vai continuar. O grito vai ser mais forte. E o Vasco mais do que nunca precisa acordar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores do futebol carioca, um rumor vem ganhando força e deixando torcedores do Vasco da Gama em alerta. Recentemente, o presidente do clube, Pedrinho, deu declarações que deixaram claro que existe um possível racha interno no elenco da equipe. Embora o dirigente não tenha entrado em detalhes, suas palavras sugerem que a convivência entre alguns jogadores está longe da harmonia ideal para um time que luta para se reerguer na temporada. A especulação sobre um conflito interno não é novidade no mundo do futebol, mas quando vem diretamente da boca do presidente, a coisa ganha contornos mais sérios. Segundo fontes próximas ao clube, a situação pode estar afetando o desempenho do time dentro de campo, refletindo no clima de treinamentos e até mesmo na preparação para as partidas. A possibilidade de desentendimentos entre atletas de diferentes grupos ou até mesmo entre líderes do elenco pode minar o foco necessário para o Vasco alcançar seus objetivos. O que chama atenção é que, até o momento, nenhuma das partes envolvidas se pronunciou oficialmente sobre o suposto desentendimento. Jogadores mantêm o silêncio, e a comissão técnica tenta, de forma discreta, manter o grupo unido. No entanto, a movimentação nos bastidores indica que o clima pode estar pesado, e que decisões importantes podem estar por vir para tentar contornar a situação. Para um clube da grandeza do Vasco da Gama, com uma torcida apaixonada e histórica, notícias desse tipo geram preocupação e também uma grande expectativa sobre o futuro. Será que o elenco conseguirá superar as diferenças e se fortalecer?
Ou esse possível racha poderá resultar em mudanças significativas, seja com afastamento de jogadores ou até mesmo na comissão técnica. Enquanto o time segue em campo buscando resultados, nos corredores do clube o burburinho não para. A diretoria, por sua vez, tenta manter a calma e trabalha para evitar que o assunto ganhe ainda mais força na mídia e entre os torcedores. Em momentos como esse, a gestão do clube precisa ser firme para evitar que o ambiente interno prejudique o desempenho esportivo. Resta saber se o presidente Pedrinho e sua equipe conseguirão encontrar soluções rápidas para pacificar o grupo e colocar o Vasco novamente nos trilhos. A torcida, sempre atenta e exigente, já começa a se dividir entre aqueles que acreditam na capacidade do elenco de se recompor e os que temem que o racha possa se aprofundar, comprometendo a temporada. Enquanto isso, o clube segue em silêncio, com o relógio correndo e a pressão aumentando para que esse rumor, que por ora é só um burburinho, não se transforme em um problema maior dentro do Vasco da Gama. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.